Boa noite, pessoal. Privilégio estar de volta a Londrina. Desde ontem estou tendo o privilégio de compartilhar ideias, experiências, aprendizados com esse pessoal bom aqui dessa cidade. Tenho muito carinho pela Igreja Batista de Londrina, pela pessoa do reverendo Glênio. Bom estar de volta com ele, conversamos já em ocasiões, oportunidades. E nessa noite vai aparecer aqui nessa tela, não é? Se já quiser ir colocando, se puder, faça isso. Nós temos um tema bem sugestivo, um tema bem desafiador. O nosso tema dessa noite é animais rejeitados pela Arca de Noé, que foram parar lá na igreja. Que tema é esse? Os animais chegaram no dia do dilúvio, na hora do dilúvio. Noé, deixa a gente entrar, Noé. Não, se vocês entrar aqui, afundam a arca. Aí aqueles animais disseram, e agora, Noé, o que a gente vai fazer? E agora, o que a gente vai fazer? E um deles teve uma ideia. Rapaz, lá em Londrina tem uma igreja, vamos para lá. Então, animais rejeitados pela Arca de Noé, que foram parar lá na igreja, é o nosso tema dessa noite. Mas queria incentivar você, mesmo jovem, você pode acompanhar o nosso ministério no Instagram. Procure aí, anote aí, @Ministério Pequenos Passos. É um ministério voltado para a infância e pré-adolescência, mas você, jovem, pode ser muito útil no ministério infantil. E um dia você também vai casar. Olha, moça, quando você casar, você vai ter logo trigêmeos, então é bom ir se preparando agora. Nesse aspecto, nós temos duas linhas de frente. Colocando lá, @Ministério Pequenos Passos, você terá informações para a criação e educação de filhos. Você pode ter alguém precisando, um amigo, um irmão, alguém da igreja, algum colega. Então, você acompanha e indica. E também para ensino na escola bíblica dominical, nesses dias de pós-modernidade. Esses dias de pós-modernidade são dias também de pós-cristianismo. Já não querem mais ouvir de Cristo, riem da nossa fé. Mas não só um dia de pós-cristianismo, mas também um dia e tempos de anticristianismo. E muitos anticristos têm saído pelo mundo, percebemos isso. Resido em Ribeirão Preto, sou muito bem casado com a Priscila, temos 2 filhas que residem fora do país. Minha esposa e eu dirigimos então o Ministério Pequenos Passos. Tenho viajado pelo Brasil, mas eu tenho uma queda por esse Paraná que é muito grande. Eu tenho falado com o Senhor que quando formos para o céu, eu quero morar no Paraná, no céu. Porque se o Paraná já é bom aqui na terra, imagina no céu. E uma coisa que não vai ter no Paraná, no céu, é corintiano. Os corintianos vão ficar tudo ali para o lado do Afeganistão, do céu, vão ficar para aqueles locais lá, mas no Paraná, no céu, só vai ter torcedor do São Paulo, então vai ser uma coisa assim. Sem mais delongas, vamos lá. Já ouviram essa frase? O jovem é o futuro da igreja. Quantas pessoas já disseram isso? Aí o jovem apronta, o jovem faz coisas erradas, o jovem envergonha até o nome de Cristo. Não pode chamar atenção, não pode, porque você sabe que o jovem é o futuro da igreja, é nada. Se a igreja dependesse de você, jovem, talvez ela já tivesse fechado. Em termos de evangelismo, em termos de contribuição, em termos de oração, talvez se a igreja dependesse de você, já teria fechado. Eu estava na Alemanha e um pastor, ele disse algo que me chamou a atenção. Pode passar? O jovem não é o futuro da igreja. O futuro da igreja é Jesus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então a Igreja Batista de Londrina tem futuro por causa de Jesus. Que ele seja pregado nessa igreja, ensinado nessa igreja, que vocês jovens se apeguem com Jesus. Mas aquele pastor lá na Alemanha, para não chamar de pastor alemão, estou chamando de pastor na Alemanha. O reverendo Klaus Kröger, ele disse, o jovem não é o futuro da igreja, mas a igreja é que é o futuro do jovem. Que importante essa frase. Moça, quer casar bem? Seja uma moça que leve Deus a sério, que leve a sua igreja a sério.
E aí você vai ter discernimento para saber que tem rapazes da igreja que prestam e tem outros rapazes que vocês corram. Corram deles, são perigosos. Quem sabe aqui no nosso meio, quando algum rapaz vier com intenções para você, faça assim para ele. Moço, quer ter um futuro feliz? Quer casar bem? Leve Deus a sério. Leve a sua igreja a sério. Leve a sua palavra a sério. Lhes digo e garanto por experiência, com tantos amigos que tenho por esse Brasil, o jovem, a moça e o rapaz, que levou a igreja de Cristo a sério, no seu ensino, na sua proposta, na sua dinâmica, está bem casado, está bem orientado, está bem empregado, está com grandes possibilidades de crescer na sua carreira profissional, porque levou Deus a sério. Dever de casa para vocês, faz tempo que vocês tinham que fazer dever de casa, não é? Aqui está de volta. Vocês vão decorar Isaías 43, 7. Já marque aí, Isaías 43, 7. E quero pedir a vocês, jovens que já nasceram com o cordão umbilical ligados ao celular, eu quero pedir que vocês aprendam, retomem a trazer a Bíblia no papel, no livro, aqui, para a igreja. Reunião de jovens, traga a sua Bíblia. Aqui você vai poder marcar, a Bíblia está em forma de colunas. O pastor falou aquele versículo, estava onde? Estava em Atos. Aonde? Em Atos. Mas a sua mente, geograficamente, aqui na posição, já marcou. Estava por aqui, por esse lado. Aqui, achei. No celular é só uma tela fria. Você não vai ter essa facilidade. E vocês precisam dar exemplo para a geração próxima de vocês, os adolescentes, as crianças. Então, andem com a Bíblia. Os mais novos, como aconteceu também com vocês, tem aquela pessoa que você admira, aquela moça, aquele rapaz. Então, você trazendo sua Bíblia para a igreja, escola dominical, andem com a palavra no livro. Eu tenho a minha Bíblia no celular. E eu uso quando eu estou na minha hora devocional, estou num trem, estou num ônibus. Então, eu faço isso. Voltando para o nosso estudo. Animais rejeitados pela Arca de Noé, que foram parar lá na igreja. Obrigado, Marcelino. Estamos em boa conexão aqui. Primeiro animal que foi entrando na Arca de Noé, mas Noé disse, não, aqui você não vai entrar. O nosso estudo vai ser um estudo temático, por isso que nós vamos acompanhando com a palavra de Deus, à medida que nós formos progredindo aqui também. Não tem um texto que eu vou abrir e discorrer. Nós vamos ver vários textos nessa noite. Primeiro animal que não teve vez na Arca de Noé, o camaleão da fé. Também tem a versão feminina, a camaleoa da fé. Quais são as características de um camaleão? Muda de cor. O camaleão da fé também muda de cor. Está na igreja, é o mais crente de todos. Mas, quando está no mundo, é o mais mundano de todos. Na igreja tem uma conversa de camaleão, na faculdade tem outra conversa de camaleão, e da mesma boca sai algo que edifica e sai algo que não edifica também. Mas a característica do camaleão da fé, ele assume sempre a cor do ambiente onde está. Vamos chegar mais a fundo nessa característica do camaleão da fé. Por exemplo, se ele estiver na igreja, se ele estiver no acampamento, ele é o mais crente de todos. Olhem esse camaleão como está aí numa atitude de levantar as mãos, de gesticular. Mais adiante também, nós podemos ver que esse camaleão, infelizmente, ele é capaz de nutrir um encantamento, um fascínio pelo mundo. O camaleão e a camaleoa, o animal em si, tem a capacidade de olhar para dois locais ao mesmo tempo. E quantas vezes você, moça, olha para dois locais ao mesmo tempo? Você quer seguir o reino de Deus e a sua justiça, mas também as portas do mundo estão abertas para você, e você olha para lá, e você até olha com fascínio. Esse camaleãozinho da foto aí está mostrando assim como que um uau. Está dizendo uau, vibrando com o quê? Vibrando por quê? Geralmente o camaleão da fé, ele é filho de crente. Muitos de vocês são filhos de crentes. Eu fui filho de crente durante 17 anos. A pessoa que me levou a Cristo naquela noite, no acampamento Palavra da Vida lá no Recife, ele disse uma frase que eu estava ouvindo e aquilo foi diretamente para mim. E quem sabe essa frase é diretamente para você. Filho de crente muitas vezes cretino é.
E eu era o rei dos cretinos. O pregador que pregou naquela noite falou sobre Jesus ou Barrabás, a quem você segue, porque você não deixa de seguir alguém. Você segue a cabeça do namorado, você segue a cabeça daquele colega da escola que é doidinho da cabeça, você sempre está seguindo alguém, alguma moda, algum rito, algum costume. E era a semana de Páscoa, e naquele acampamento ele pregou sobre Jesus ou Barrabás, a quem você segue. E ele dizia assim: se você faz isso, isso e isso, você segue a Barrabás. E eu disse: eu faço isso, isso e isso. Eu estava sentado lá atrás. Eu desconfio muito de quem senta lá atrás, viu, gente? Se você deseja isso, 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 e era tudo que eu desejava, isso, 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 você segue a Barrabás. Eita, gente, eu estou mal. Eu sabia da história de Jesus, sabia da história de Barrabás. Se você deseja, se você pensa, se você faz isso, isso, isso. Teve uma hora na mensagem que enquanto ele dizia isso, eu fiz assim, quase que... Será que eu estava com a camisa por baixo? I love Barrabás? De tanto que eu estava fascinado pelo mundo. Filho de crente, muitas vezes cretino é. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, a Jesus Cristo, a Jesus de Nazaré, não Jesus da religião, não Jesus dos batistas, não Jesus dos presbiterianos, dos assembleianos, o Jesus da fé, o Jesus da história, o Jesus da palavra de Deus. E quem nele creu e quem nele crê, não perecerá, mas terá a vida eterna, tem a vida eterna. João 1,12 nos diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, o nosso grande Deus, de serem feitos filhos de Deus, filhas de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E naquela noite eu criei em Jesus, deixei essa classificação de filho de crente, que não leva para canto nenhum, passei a ser filho de Deus. Mas o camaleão da fé, o filho de crente, pode passar aí, meu irmão, por favor? Sabe tudo de igreja. Agora é hora de levantar. Agora é hora de sentar. Agora aquele irmão que sempre ora, vai orar. Nós sabemos tudo de igreja. O camaleão da fé, ele conhece a Deus. Conhece aquele conhecimento que grande parte das pessoas tem, só que um criado na igreja conhece até bastante. Camaleãozinho da foto ali, como que está até olhando em reverência. Sabe até ter reverência. Mas o que acontece mesmo é que o camaleão da fé, a camaleoa da fé, muitas vezes anda dando umas derrapadas na vida cristã. Mau testemunho, mau exemplo, más intenções. E você tenta viver uma vida devoto de São Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. E você vai praticando isso no seu dia a dia. O camaleão da fé sabe das histórias bíblicas, conhece as histórias bíblicas. Pode passar, meu irmão, obrigado. Ele sabe de tudo isso. Mas o saber por saber não é vantagem, porque a palavra de Deus nos diz que até o diabo sabe. José Saramago foi um escritor português ateu. Ele escreveu um livro chamado Caim, aonde nesse livro, que ele conta a história de Caim, quem está certo é Caim, quem está errado é Deus. José Saramago, ele tinha 8 versões da Bíblia em casa. Ele até lia a Bíblia, mas não cria. A palavra de Deus nos diz, lhe diz para você, e diz para você nessa noite, diz para mim nessa noite: sede, portanto, não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Você pode saber de muitas coisas, mas você ouvirá naquele dia: não conheço você, não conheço. Porque você amava a iniquidade. O camaleão da fé, realmente, ele vai assumindo cada vez mais cores mundanas, sistema mundano de ser. Como lhes disse, e já lhes afirmei isso, tenta manter um olho na igreja e outro olho no mundo. Mas o que é que a palavra de Deus nos diz a respeito do camaleão da fé? A palavra de Deus nos diz alguns textos bíblicos. Está aí na sua Bíblia, está aí na sua tela. Pode conferir também na sua Bíblia. Mas como vamos citar vários textos, então você pode também ver alguns deles aqui na tela para a gente ganhar tempo. Mas incentivo você a marcar. Incentivo você a tomar notas. 3 textos que Deus fala para a camaleoa da fé, para o camaleão da fé. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Filipenses 2,15. Êxodo 23, versículo 2. Vamos ver o primeiro texto.
Vamos ler todos? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder cidade edificada sobre um monte. Referenciais para o sabor, mas também para o apodrecimento desse mundo. Nos dias em que o Senhor Jesus falou isso, claro, não havia geladeira. As pessoas, para não verem a infecção naquele pedaço de carne, colocavam sal para que os insetos não pousassem, colocassem até ali os seus ovos, para retardar o apodrecimento. Deus colocou você na UEL, Deus colocou você em outra universidade, Deus colocou você no local de trabalho. A todos aqui que estão, nós somos colocados para preservar ainda o ambiente neste mundo que está apodrecendo rápido demais. Você é usado por Deus para uma preservação de referência de moça, amigo, amiga, não apodreça. Cada vez mais o apodrecimento da mente é rápido. Cada vez mais pessoas estão vivendo e se alimentando também de coisas podres. Mas também a luz é referencial para quem está desorientado, perdido. Você já viajou no escuro e quando você olhou assim, tinha uma cidadezinha lá longe, logo lhe chamou a atenção. Que nós chamemos a atenção sem fazermos barulho, mas sermos referentes e referências. A palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Esse texto é muito sério. Esse é um texto que serve para qualquer local aonde você conviva com jovens, em que você os vê agindo de maneira tão contrária à palavra de Deus, que até zombam do Criador. Para que vos torneis, é responsabilidade sua. Pare de ser camaleão da fé, pare de ser camaleoa da fé e se conscientize nessa noite de que você deve se tornar, não naquilo que seu pai queria, não naquilo que os pastores querem, mas naquilo que Deus quer que você seja. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, bem no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Terceiro versículo, que nós vamos ver nessa noite. O povo liberto, o povo ia entrar numa região cheia de incrédulos, cheia de incredulidades, cheia de pessoas que tinham seus ídolos, seus costumes pagãos e lascivos, e daí afora tantas coisas mais. E nas informações do Senhor para com seu povo disse: não seguirás a multidão para fazeres mal, para praticares o que realmente é mal. Então, nesse aspecto, você e eu não podemos ter um comportamento de camaleão da fé. Esse não teve vez na arca de Noé. Esse também não tem vez no reino de Deus. É o reino de Deus e a sua justiça, não a minha justiça. Não sou eu quem interpreta a Bíblia, é a Bíblia quem me interpreta. Ou você levará Deus a sério, ou você levará a Escritura Sagrada a sério, ou você de fato terminará assumindo um comportamento aqui um, lá fora outro. Vamos para o segundo animal que não teve vez na arca de Noé. Ali está, as gatas vaidosas. As gatas vaidosas, também tem a sua versão masculina. A vaidade tem tomado também o coração dos rapazes. Em determinados estados norte-americanos, mais vendeu creminho para a pele para homens do que para mulheres. A vaidade tem tomado conta do coração da gente, mas deixe-me pegar carona nessa foto aí das gatas vaidosas. Elas têm características, pode colocar aí, meu querido, um culto à beleza. Para os dois lados. Se engana que a belezura, ela é também algo passageiro. Vão é a graça, vão é essa formosura. É a pessoa que teme ao Senhor, no caso a mulher que teme ao Senhor, que será louvada. Que bom que eu vejo aqui moças muito bonitas. Mas daqui a pouco, meninas, assim que já acabou a fase da espinha, começa a fase da ruguinha. Não tem jeito. Sejam bonitas. Tenho uma esposa e 2 filhas. Eu tenho que ter muito cuidado quando eu digo isso. Uma vez estava pregando na Assembleia de Deus, eu disse: eu tenho 3 mulheres. O homem pensou que eu era trígamo. Então eu tenho uma esposa e 2 meninas, 2 moças, já adultas. E eu as quero bonitas.
Já vi aqui que tem muitas moças bonitas. Meninas, daqui a pouco vai ser uma tentação colocar botox. Não tem como, um pezinho de galinha aqui, uma ruguinha acolá. Pastor, é pecado usar botox? Não, não é pecado não. Pastor, estou orando para ter um aumento, para colocar um botoxzinho. Faça isso quando chegar a época. Botox. Eu sei que alguns de vocês já estão tomando detox. Alface moído. Vocês estão tomando detox, mas minhas queridas, daqui a pouco nem durepox. Não confie na vaidade. Um culto à beleza. Investem tanto no exterior, mas no interior nada. Zero. Não tem progredido na vida cristã, não tem avançado na vida cristã. E essas pessoas que investem na vaidade também, pode dar um clique, gostam de ser notadas e bajuladas. O centro como que do universo de Londrina. Tenham cuidado com a vaidade. Há um filme chamado O Advogado do Diabo. E nesse filme, o personagem que faz o papel do diabo diz assim: porque a vaidade é o meu pecado favorito. Cuidado aqui nessa área. Mas vamos explorar um pouquinho mais as gatas vaidosas. Próximo slide. Amam baladas. Não veem nada demais. Não vejo nada demais, pastor. Vai ter uma balada, uma baladinha e não sei o quê. Minha querida, cuidado, porque se você não vê nada demais, é porque você já pode estar ofuscada pelo brilho desse mundo. Assim como um farol no trânsito, um carro, o farol do outro carro vindo contra você, ofusca você. Eu não vejo nada demais, é porque, quem sabe, você já está ofuscada pelo brilho desse mundo. Gatas vaidosas, o que acontece ainda? Para fazer coisa errada, mas é impressionante como uma gata vaidosa dá apoio à outra. Querem ver só? Olha só. Vai que teu pai não está vendo. Vai que tua mãe não está vendo. Olha, a conselheira não está aqui, então vai, vamos em frente, vamos em frente. Para fazer coisa errada, uma dá informação à outra, uma dá instrução à outra. Próxima característica da gata vaidosa e do vaidoso também é que o egoísmo e o egocentrismo são as suas fontes, as suas marcas mais fortes. Como investiram tanto, como se deixaram enganar por um coração tolo. Se cuidem, sejam belas, sejam bonitas, rapazes, a mesma coisa. Mas cuidado para você não ser o seu ídolo, para que você não se ache, para que você se torne uma pessoa prepotente e arrogante, porque vai ser um pulo quanto a isso. A vaidade tem dominado muita gente, infelizmente. Aí desapareceu da igreja. Aí o pastor descobre lá o endereço da pessoa, vai fazer uma visita, recebendo a visita do pastor. Que situação do tipo incômodo. Se o pastor lhe chamar a atenção, lhe chamar a conversa para o seu bem, você fica com raiva, fica com raivinha. Que coisa triste quando a vaidade toma o coração de uma pessoa. E sabe, se o professor da escola bíblica dominical está ali e diz, fulano, recita para a gente João 3,16. Não sabe nem João 3,16. Não sabe mais da Bíblia, esqueceu da Bíblia, se confunde tudo e todo. Se alguém disser assim, como está escrito, quem não chora não mama, você vai dizer amém. Está escrito em algum muro aí em Londrina, em algum panfleto em Londrina, mas não na palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Não só o que está escrito, mas por que está escrito, para que está escrito. É a moça que teme ao Senhor que será louvada. Ande com o Senhor, moça, ande com o Senhor também, rapaz. Mas ainda das gatas vaidosas, nesses dias em que os jovens estão ficando cada vez mais analfabetos bíblicos. Infelizmente, o dirigente da reunião diz assim, vamos terminar a reunião dessa noite. Gostaria de convidar fulana, ore aí para encerrar a reunião. Olha a reação da gata vaidosa. Não tem mais uma vida de oração, não sabe mais orar. Quando foi a última vez que você se dirigiu ao Pai que está nos céus, santificado seja o seu nome, na prática, na devoção, na adoração. E como é que essa pessoa reage? Pode passar o slide?
Quando começa a perceber que a mensagem está ficando muito perigosa. Uma mensagem como essa dessa noite, como é que uma gata vaidosa começa a reagir, vamos ver? Sabe por quê? Porque quem nos trouxe aqui nessa noite nem foi a sua vontade, nem fui eu que quis vir por vir. Foi o nosso grande Deus, na sua infinita misericórdia, que nos trouxe aqui para nos falar nessa noite. Porque Deus nos ama, Deus é bom, Deus avisa antes, Deus já lhe avisou durante. Cuidado com o aviso de Deus no depois. Então hoje à noite é noite dizer assim: Senhor, o meu coração está aí nessa tela. Senhor, o meu comportamento, minha atitude, minha maneira, meu modo de ser, por isso que eu não estou mais influenciando ninguém, por isso que eu não estou mais marcando como deveria marcar, como referencial, como evitar o apodrecimento na mente daquele meu colega, daquela minha colega que está indo tão rápido na loucura, e eu sei da resposta, a palavra de Deus. Nós somos para com esse mundo o bom perfume de Cristo. Será que você perdeu esse cheiro agradável de Cristo? Cuidado, menina, cuidado, menino. O que é que a palavra de Deus tem a lhe dizer e a me dizer nessa noite? Jó, capítulo 15, versículo 31. Não confie. Menina, não confie. Rapaz, não confie. Não confie, pois, na vaidade. Próximo verbo é fantástico. Enganando-se a si mesmo. Porque a vaidade será a sua recompensa. Próximo clique. Vaidade, já disse o pregador, é correr atrás do vento. E tudo que você estiver investindo em termos de vaidade, negociando o reino de Deus e a sua justiça, negociando o seu caráter e a sua honra, quando você se agarrar com aquilo que você investiu tanto, vai ser como agarrar o vazio. Vai ser como segurar o vazio. Você está correndo atrás do vento. E o vento dá muitas voltas em Londrina. E não vai levar você a lugar nenhum que preste, que lhe oriente. Então, essa frase eu ouvi uma vez e gostei. Quem corre atrás do vento, entope as veias de vazio. Está se sentindo vazia, moça? Está se sentindo vazio, rapaz? Está se enchendo do que não preenche? Você pode ir atrás de tantas coisas, você pode ir atrás do trio elétrico, você pode ir atrás da ideia que está batendo e bombando em Londrina, mas no final das contas, não vai dar em nada. Vai voltar vazio, vai voltar vazia. E quando vier o dia mau, você vai ver que você perdeu tempo, que você perdeu grandes oportunidades. Terceiro animal que não teve vez na Arca de Noé, mas que está nas nossas igrejas. Hamster Gospel. O vídeo está pronto aí, meu querido? Já deixa no ponto aí, porque quando eu pedir você coloca, não antes, tá bom? Hamster Gospel. Quais as características desse animal que não entrou na Arca de Noé, mas veio parar nas nossas igrejas? Quem sabe está aqui no nosso meio nessa noite. Meninas, cuidado. O hamster é bonitinho. Ai, que menino bonitinho. Fofinho. Mas de cabeça, sabe o que ele é? Clique. Oquinho. Cuidado, viu, menina? Ele é tão lindo, mas de cabeça, oco. De Bíblia sabe pouco. Não sabe de nada. Próximo clique. E ele ainda faz coisas e anda e tem a capacidade de encontrar um amigo que vai pela cabeça dele. Quem sabe você aqui, rapaz, está indo pela cabeça dos outros. Quem sabe você tem um amigo aí que só está ali metendo em fria. E você que não nasceu no Polo Norte está entrando em fria direto. Coloque o vídeo para a gente ver aí como um vai com o outro e o que acontece. Podemos ver?
é melhor você pular fora antes. Tem a versão feminina também da Hamster Gospel. A palavra de Deus nos diz, eu quero que você leia comigo o que está em Provérbios capítulo 13, versículo 20, vai estar aqui na tela. Vamos lá? O que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será? Que palavra, hein, gente? Quer destruir sonhos, quer destruir carreiras. Quantas pessoas começaram bem num estudo, num emprego, mas foram entrar nessa roda dos hamsters e se arrebentaram todos, e de toda maneira. Jesus foi acusado até pelos fanáticos da religião de ter péssimas companhias. Está lá em Mateus capítulo 9, versículos 10 e 11. Aqueles fanáticos da religião, diz o texto: e aconteceu que, estando Jesus em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para ceiar com ele e com os seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas entenda uma coisa, não era Jesus quem andava com eles, eram eles que andavam com Jesus. Conhece a história de publicano que andou com Jesus e mudou? Conhece a história de um publicano baixinho, ladrão pra caramba, chamado Zaqueu? Zaqueu mudou. Você conhece grandes pecadores nos seus hábitos, nas suas loucuras todas, que andaram com Jesus e mudaram? Sempre dizia para as nossas filhas: filhas, sejam bondosas para com todos, mas amigas de poucos. Que você influencie, que você não seja influenciado, é a minha oração por você e para você nessa noite. Já estou querendo me dirigir para o final. Mas tem mais animais. Essa é só uma versão, viu, gente? Ainda tem a segunda versão. Vamos ver os próximos animais aqui. Eita, barata tonta. Está cheio de barata tonta na igreja. Quais as baratas tontas que podem estar aqui presentes também nessa noite? Algumas características da barata tonta. Metem-se em cada buraco. Ouvi dizer que ali vai ter uma reunião, que o pregador, a pregadora, seja lá quem for, vai tremer as mãos, vai piscar as luzes e vai não sei o quê, e as pessoas vão correndo atrás disso. Vai longe. Vai ter um encontro para isso, encontro para aquilo, mas encontro sem conteúdo, encontro cheio de bobagens. E as baratas tontas se metem em tudo que é buraco. Próxima característica: correm atrás de tudo quanto é resto. E tudo que vier de novidade para você, saiba de uma coisa: é só repaginado. Já foi besteiras feitas e ditas, já foram besteiras feitas e ditas lá atrás. Só dão uma repaginada e você acha que descobriu a onda, descobriu o segredo. Cuidado, moça, para você não estar correndo atrás de tudo que é resto. Próxima característica: apanham sempre, mas parece que não aprendem nunca. Tem umas baratas tontas que vão para aí ouvir certos profetas, profetisas, apanham, se arrebentam, têm prejuízos financeiros até, mas se aparecer outro buraco, vai atrás. Vocês estão correndo atrás de sensações. A geração de vocês é uma geração das sensações. Vocês não devem correr atrás de sensações, vocês devem procurar convicções, e convicções da palavra de Deus para a vida. Isso vem pela fé. Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé vai trazer para você duas coisas lindas. A fé vai trazer para você certeza, e a fé vai trazer para você convicção. Que o justo vive por fé. Que você desenvolva a sua fé com temor e tremor. Alguns textos bíblicos, nós vamos colocar aqui na tela também alguns deles, mas anote essa sequência que aí está. Provérbios capítulo 20, versículo 25, um livro tão bom e útil para a juventude. Paulo instruindo o jovem Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 3 a 5. Também ele vai dar outro aviso, na segunda carta, capítulo 1, versículo 12. De novo, Provérbios, capítulo 18, versículo 14.
Vamos ver o que diz Provérbios capítulo 20, versículo 25, por exemplo. Laço. Laço no sentido de armadilha. Se você corre atrás com uma barata tonta de tudo que é resto por aí afora, laço é para a pessoa dizer precipitadamente: é santo, é um local santo, é uma reunião santa. E só refletir depois até de fazer voto. Cuidado para você não se envolver com coisas erradas. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muita gente pode estar reunida em seu nome. Jesus Cristo mesmo disse que nos últimos tempos viriam pessoas até dizendo que eram o Cristo, o que vai salvar, o que vai trazer a resposta. Tem tantos desses coaches por aí afora dizendo que você é o centro do coração de Deus. É nada. Deus ama a sua glória. Deus é santo, santo, santo. Deus em você continua sendo Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. É melhor que você se volte para Ele em obediência. Nunca se esqueça do que eu vou dizer agora para você. Obedecer é melhor que existir. Tem muita gente que está existindo por aí afora. Mas como são os seus dias já? E como será o seu último dia? Você não sabe o que vai ser de terror e de pavor. Somos homens aqui que visitamos UTIs. Somos homens aqui, e já me aconteceu, de estar diante de uma pessoa que está a segundos de morrer. E vocês não têm ideia da cara de pavor, do medo, do susto, de se partir para a eternidade sem Deus. Não corra atrás de reuniões, corra com a palavra de Deus em mãos para saber quando é caminho bom. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Para que você não derrape, para que você não tropece. Os demais textos. Timóteo capítulo 6, primeira carta. Agora nós vamos abrir a Bíblia que nós trouxemos aqui. Quem está com celular está proibido de abrir. Primeiro livro de Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Está liberado de abrir só dessa vez, viu gente? 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, se não melhora você na vida cristã, se não o torna uma pessoa mais piedosa, e os caminhos da piedade, o temor do Senhor, o princípio do saber, se você não está crescendo no conhecimento de Cristo, então se alguém vem para cima de você com um ensino que não é segundo a piedade, o versículo 4 vai dizer para mim e para você que é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocação, difamações e suspeitas malignas, altercações, ou seja, confusão, brigas, sem fim, por homens cuja mente é o quê? Pervertida, e eles são privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. No final das contas, querem enriquecer à custa de pessoas que são incautas. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, mas em teu nome, Senhor, não fizemos tantas coisas. E se você for ver lá em Mateus capítulo 7, expulsamos demônios, fizemos sinais. Apartai-vos de mim, não conheço vocês, vocês que praticam a iniquidade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, só um pouquinho à frente. Capítulo 1, versículo 12. Por isso estou sofrendo essas coisas, até de gente que estava dentro da igreja, mas não em Cristo. E sabe, é muito possível você ter o seu nome escrito no hall de membros da Igreja Batista de Londrina, mas não ter o seu livro escrito no livro da vida. É muito possível que você persiga homens santos e piedosos, mulheres santas e piedosas. Paulo estava sofrendo perseguições. Paulo estava preso enquanto escreve esse texto também, com muitas acusações, todavia não me envergonho. E agora tem uma frase tão bonita, uma continuação da frase dele tão bonita aqui no versículo 12, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você sabe em quem você tem crido? Você conhece o Filho de Deus, Jesus Cristo? Você o ama? Eu trouxe alguns livros aqui. Não estou falando dos livros porque gostaria de vendê-los. Comprando os livros vai ajudar o nosso ministério Pequenos Passos.
Mas tem um livro que eu recomendaria a você a parar e ler com muito carinho. Se chama O Incomparável Cristo. Quem sabe está na hora de você se voltar para o Senhor. Voltar-se para Ele. A igreja de Éfeso foi uma igreja tão boa, conhecedora de doutrina, mas entre as 7 igrejas do Apocalipse, lá está Éfeso. Éfeso não estava com problema de aceitar profetisas malucas, não estava correndo atrás de ideias dos nicolaítas, Éfeso não estava com nada disso. Mas a igreja de Éfeso tinha feito uma coisa: tenho, porém, contra ti, Éfeso, que perdestes o primeiro amor. Moça, rapaz, não perca o seu primeiro amor, que é o único que lhe ama e que lhe mantém amando, Jesus de Nazaré. A sua fé centrada nele, na sua pessoa, nas suas palavras, porque ele mesmo disse: permaneçam em mim e a alegria de vocês será completa. Sem mim, nada podeis fazer. Provérbios capítulo 18, versículo 4. Voltamos para esse texto que fala tanto para jovens, e a palavra de Deus está falando para a gente nessa noite. Provérbios capítulo 18, versículo 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Sentido de rancoroso, rancorosa, de se achou, de se bastou. Quando chega a enfermidade, e a enfermidade pode chegar a qualquer momento para vocês. Eu tive uma colega, no colégio 7 de setembro, em Caruaru, onde nasci. Lana, já está com o Senhor, mas Lana, uma vez, ela foi acometida de uma bactéria. E aquela bactéria atingiu o seu coração. E ela começou a padecer de febre reumática. E naquela febre reumática que Lana sofria, se eu só pegar uma nota aqui que eu gostaria de falar para vocês, naquela febre reumática que Lana sofria, eu via a minha colega de 16 para 17 anos se arrastar, de tão cansada, como se fosse uma senhora enferma de 95 anos de idade. Jovens, a juventude passa tão rápido. Um dia desse, eu tinha cabelos. Hoje eu lamento não ter mais. Um dia desse, acreditem, meninas, eu era bonito. Vai ser difícil acreditar, eu sei. Mas sabe, é assim. Não faz muito tempo morreu o homem mais bonito do mundo. Alain Delon. Só de falar nisso, as irmãs aqui que já passaram dos 50, suspiraram, baixinho, mas suspiraram. Dê uma olhada em Alain Delon, de antes e de depois. Nós temos tantos atores e atrizes. Eu viajo por esse Brasil, de vez em quando estou no Rio de Janeiro, encontro algumas atrizes e alguns atores que eram tão bonitões, mas que hoje fazem de tudo. A beleza não fica, ela vai embora pelo que a gente chama de padrão de beleza, que o seu padrão de beleza seja o seu caráter, seja a sua fé, seja a sua vida. Que Deus abençoe vocês ricamente. Aqui diz que para mim e para você o espírito firme sustém a pessoa, o homem, o ser humano na sua doença. Quando a gente adoece, a situação muda. Ninguém é bonito doente de cama, gente. Mas é ali que o Senhor vai suster você, se a sua beleza é aquela beleza que irradia Cristo, o homem interior sendo confirmado em Cristo, a pessoa interior. Já foi visitar alguém bem doente? Vou levar uma palavra de conforto para fulano, para fulana, e chegou lá, quem saiu confortado foi você. Que seja assim essa primeira parte desse versículo para você, menino e rapaz. Penúltimo animal, nessa noite, que não entrou na arca de Noé, mas está nas nossas igrejas. Pode colocar, meu irmão? Os gaviões das fiéis. Meninas, uma palavra para vocês. Pastor, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Pastor, apareceu um rapaz, só falta ser crente. Só falta ser crente? Não falta tudo. Se ele não crê em Cristo, ele está nas trevas e vai complicar você. Mas os gaviões das fiéis têm algumas características.
Vamos ver algumas características? Não são nada bobos, querem casar com uma crente. Menina boa, menina tranquila, segura, vai ser uma excelente mãe dos seus filhos. Menina de caráter. E ele vai procurar uma menina crente para casar. Já colocou os olhos em você, menina. Segunda característica, rapazes, me escutem. Moços, depois, antes de vocês saírem aí, vocês dois, só escutem isso, depois podem sair. Os gaviões das fiéis conseguem enxergar o que os rapazes não conseguem. Pode sair agora. Rapazes, estou olhando para alguns de vocês aqui. Os gaviões das fiéis conseguem olhar para essas meninas. E você está de olho nas filhas de Satanás lá no mundo. Ah, mas ela sim, ela não é tão bonita como Gisele Bündchen. E você? Há umas exigências padronescas para a gente, não é? Tem muita menina aqui querendo casar com um Tom Cruise evangélico. Minha filha, se você conseguir casar com Toninho Cruz Credo, já vai ser boa coisa. Mas os rapazes da igreja não conseguem enxergar quem está ao seu lado. Terceira característica. Os gaviões das fiéis, meninas, uma vez casados, como são aves de rapina, vão rapinar e infernizar a vocação daquela menina crente. Igreja não vai mais não. Não, se tiver filhos, nossos filhos, eles vão decidir quando eles quiserem. E você que estava ajudando no departamento infantil, dando aulas ali, você não vai desenvolver o seu dom que Deus lhe deu. Conheço a história de uma moça lá de Porto Alegre. O gavião veio, a ovelhinha disse, quem sabe ele se converte. Namoro missionário não existe. Mas aí, namorou, menina, cuidado, deram avisos para ela, quem conhecia a fera, menina, esse rapaz não presta para você. Não, mas quem sabe. A esperança é a última que morre, mas é a primeira que mata. Esse tipo de esperança mata a sua vida de oração, mata a sua presença na igreja, mata a sua firmeza em andar com o Senhor, vai matando tudo isso. Aí o que aconteceu é que ele vinha para a igreja, até casar com aquela menina, era o seu plano. Chegou o dia do casamento. Ela estava com o coração tão apertado, mas tão apertado, e ela foi entrando como noiva. Encontrou alguém que fez o casamento, um pastor que faz casamento misto aí. E ela vinha entrando, mas não vinha entrando feliz. E o gavião lá na frente, esperando. De smoking, bonitão, mas gavião. E quando chegou perto, aí ele chegou e a tomou pelo braço. E ela, no caminho, passou por aquela pessoa que tinha lhe advertido, aquele outro que tinha lhe advertido. Ela estava triste no dia do seu casamento. O cerimonialista, vou chamar assim, disse, se ajoelhem. Quando iam se ajoelhando, o gavião disse, aproveita que é o último dia que tu colocas os pés aqui dentro. Aproveita, porque é o último dia que tu colocas os pés aqui dentro. Aquela menina se levantou. Não! Todo mundo parou. Imagine a cena. Tirou os sapatos dos pés. Saiu andando, queimando o chão de tanta raiva. Volte aqui, querida. Quem volte aqui, querida? O quê? Vocês sabem o que foi que ele disse para mim? Ele disse que aproveita porque é a última vez que eu coloco os... Não, eu retiro nada. Agora quem se retira sou eu. Oh, que menina de coragem, mas que preço ela pagou, não, gente? Já imaginou você ter que patrocinar no seu casamento um dia desse? Então não case dessa maneira, querida. Josh McDowell dizia, quando estiver procurando alguém para casar, isso serve para rapazes e moças, não procure alguém com quem você vai viver a sua vida. Procure aquela pessoa sem a qual você não vai conseguir viver a sua vida. E ele existe, ela existe. A palavra de Deus diz que um homem que acha uma esposa, que encontra uma esposa, não é qualquer uma, rapaz. Mas cuidado, moças, porque não é pelo fato de estar na igreja que é uma boa pessoa. Tem que estar em Cristo. Porque só quem está em Cristo é nova criatura. Tem um livro de John Stott ali que fala das preposições do estar em Cristo. Vale a pena também você conhecer esse texto, anotar esse texto, ler depois. Último animal.
que não entrou na arca de Noé, mas que está nas nossas igrejas, Monkey turbinado. Lutero dizia que Satanás é como que um macaco de Deus, procura imitar tudo que Deus faz. Se tem louvor, ele também quer louvor. Se tem uma palavra, ele também quer uma palavra. Mas tem muitos agentes de Satanás que são como monkeys turbinados dentro da igreja até, queridos. Porque, na verdade, o monkey turbinado ama imitar o mundão. Se veste como mundano, fala como mundano. Eu era pastor no Recife. Comecei a notar uma mudança no rapazinho da nossa igreja. E aquele rapazinho foi mudando do exterior, mas demonstrando com isso um comportamento que tinha no seu coração já. E ele foi colocando umas correntes, foi colocando não sei o que e tal e tal. Meu filho, o que é isso? Não, pastor. É que eu estou evangelizando um pessoal aí, que anda assim, se veste assim. E eu disse, mas cadê esse pessoal que eu não estou vendo? Não, calma, tem tempo. Passando o tempo, e ele só ia mudando. Quando foi um dia, eu encontrei um rapaz com uma corrente de cadeado aqui, dessas que a gente amarra portão, no pescoço. Meu filho está indo longe demais, não está não? Aí ele se revelou, não, pastor, eu gosto. É o meu pessoal. Eu amo estar ali. E ainda quis me dizer algumas coisas. Pastor, tem que ser mente aberta, pastor. Se o senhor começar a pregar essa mensagem de exclusividade com Cristo, se for para ter um padrão de vida bíblico, pastor, não vai ficar ninguém na igreja, pastor. E foi falando para mim, me dando conselhos de Satanás. Pastor, seja mente aberta, pastor. Eu disse, meu filho, pare. Quando eu estudava no colégio diocesano de Caruaru, na 8ª série, eu tinha um colega que ele era tão mente aberta, mas tão mente aberta, que quando foi um dia, o cérebro dele fugiu. Cuidado para que você não tenha a sua mente cheia de ideias mundanas. Acontece muito isso com esse pessoal do louvor, muitas vezes, que quer introduzir na igreja algum show, algum espetáculo. Vamos ver alguns textos bíblicos, e eu não estou dizendo que são todos, mas estou dizendo que tem. Já no próprio culto, são extravagantes, desnecessariamente extravagantes. Querem ver só? Só para chamar a atenção para si, para dar uma ideia de que é alguém, mas na verdade é um monkey turbinado. Como tem pessoas que fazem gestos, são capazes de gesticulações ocas, mas o coração está distante. Jesus Cristo uma vez disse o que o profeta Isaías dissera: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Outra característica, como é que ele fica? Esse monkey turbinado, que gosta de ir para acampamento, mas desaparece da escola bíblica dominical, que ama as noites de sábado de Londrina, mas deveria estar aqui ouvindo a palavra de Deus e sabendo decidir pelo que fazer na noite, na tarde, na manhã, em Londrina. Como é que aquele monkey turbinado fica? Com aquele amigo de bagunça, doidinho da cabeça, mas um dia indo à frente, entregando-se a Cristo. Querem ver só? Perdi meu companheiro, perdi minha companheira de doidices e de loucuras. Porque só vive para um momento, só vive para imitar e dar um jeito de dizer que é crente, porque gosta das coisas da igreja. Mas não adianta gostar das coisas da igreja se não gostar do Cristo da igreja. O monkey turbinado, próximo slide. Como ele se sente bem. Com o quê? Abraça mesmo. Ele se sente à vontade com as coisas do mundo. A palavra de Deus, sábia como é, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Concupiscência dos olhos, desejo forte dos olhos, do coração, as suas intenções, as suas motivações. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Este monkey turbinado, também tem a versão feminina, tenta trazer o mundo para dentro da igreja. Aí tem dinâmicas, ideias, programas. Senão os jovens não vêm, pastor. Meus queridos, não venham por causa da reunião, venham por causa da palavra de Deus, venham por causa de ensinamentos que nós vamos colher da palavra de Deus. E eu digo para vocês uma coisa, não porque eu estou falando para vocês nessa noite, mas quem deveria estar aqui e não veio, perdeu. Perdeu de ouvir aqui desafios para a vida cristã. Perdeu de dizer assim: eu sou assim, eu estou assim, mas eu não quero continuar assim.
Temos textos bíblicos? Temos. Vamos ver Amós capítulo 6, versículo 5 e Jeremias capítulo 15, versículo 19. Vamos ver, por exemplo, primeiro, pode colocar, Amós capítulo 6, versículo 5. Deus reclamando de certos cantores. Deus reclamando de certas pessoas que só vivem pela e para a música e só. Vós que cantais à toa. Vós que cantais à toa. Ao som da lira que inventais. Vocês estão inventando coisas, dizendo que é louvor, mas não é louvor. É cantoria vinda de corações ocos. Hebreus nos diz que o meu louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Como Davi, que fazia instrumentos, mas Davi fazia da maneira certa. Esses estavam fazendo instrumentos músicos, sabe para quê? Para si mesmo. Para vós mesmos. Vocês querem ser o centro. Vocês querem ser o show. Vocês querem que eu aceite isso de vocês? De maneira alguma. Parem com isso, o Senhor conhece o coração, a intenção, a motivação. Jeremias capítulo 15, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, todos nós temos um motivo de arrependimento. Em qualquer das áreas das nossas vidas, se persistirmos no erro, temos que nos arrepender. E se tu te arrependeres, eu te farei voltar. E estarás diante de mim. Não adianta estar diante de um público tão grande, mas não diante do Deus Todo-Poderoso. E estarás diante de mim, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. E eles virão, eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. O único animal que o Senhor reconhece e aprova em sua igreja. Vamos ficar de pé? O único animal que o Senhor reconhece e aprova na sua igreja, qual é? A ovelha. Você é a ovelha de Cristo. Você tem uma confiança, segurança e tranquilidade que se hoje for a última noite sua sobre a face da terra, você sabe e pode dizer de todo o coração que o Senhor é o seu pastor. É a ovelha. E é com esse salmo que nós terminaremos a mensagem dessa noite. E vamos dar um clique aí, tá certo, meu querido? Vamos dizer todos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, pode dar o clique? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que Deus nos dê um coração de ovelha, confiante, conversante, peregrinadora e que glorifique ao Senhor em todo o tempo. É o que eu desejo para vocês em minha oração, em nome de Jesus. Amém.